pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado que estão revolucionando, sempre trazendo novidades. E hoje estamos aqui com o Breno, com o Gregório da Rubik, né? Me corrijam depois se tiver errado o nome. Certo. Esse é o nome? Esse mesmo, tá certo. Se for em roadshow, pode falar Rubik, né? É isso? Muito obrigado, é muito gentil, mas me corrijam aí, qual que é a melhor pronúncia para asset, para gestora? Não, pode chamar de Rubik. Rubik mesmo, né? Então, o Breno e o Gregório, que são gestores, sócios gestores da Asset, né? Gestora. Muito obrigado. E acho que o mais interessante aqui também é que, embora seja uma capital, né, do Brasil e passa também muito fluxo, a gente fala que está fora do eixo Rio-São Paulo. Então, já vai a primeira... Vocês vão se acostumando aqui com o podcast, né? Mas a primeira provocação aqui, eu queria que vocês apresentassem um pouco da história de vocês, um pouco de vocês aí, em paralelo junto com a história da Rubik, né? Mas também um pouco desse desafio. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Fala um pouquinho também da empresa, o que vocês tocam lá, dos fundos, e depois a gente fala um pouquinho dessas provocações aí. Perfeito. Então, primeiramente me apresentando, né? Eu sou o Breno, sou um dos sócios da Rubik Capital. Comecei no mercado com 16 anos, como estagiário lá em Curitiba, numa asset, tanto focada em venture capital como também no multimercado. Logo no começo já fui mais voltado para o fundo multimercado, onde eu comecei a trabalhar com o Júlio, que depois veio a ser o CIO da Rubik, eu fiz esse movimento junto com ele, hoje a gente trabalha juntos lá. Falando um pouco da empresa, né? A Rubik, ela começa como um multifamily office focado no atendimento 360 graus da vida financeira do cliente ultra high net worth. E logo no começo a gente tem a demanda de um cliente específico para fazer a gestão ativa de um fundo de ações dele. E esse é o momento onde eu e o Júlio e o Gregório já fazia parte do time antes, mas a gente volta a trabalhar juntos na Rubik, principalmente capitaneando esse projeto da Asset. Hoje a empresa tem 1,4 bilhão sob gestão, são mais de 20 fundos, entre fundos exclusivos e fundos abertos, e são 5 principais áreas de atuação: o Multifamily Office, o Wealth Management, a Asset, onde a gente faz gestão desses fundos, a parte corporativa e a parte offshore. Muito bom. É isso aí. Gregório, fala um pouquinho também da sua história aí. Me apresentar um pouco aqui, o Breno acho que já falou da Rubik. Gregório, sou formado em Economia, Finanças e Administração pela Universidade de Londres. Eu voltei para o Brasil durante a pandemia e fui trabalhar na gestora junto com o Breno e com o Júlio. Também fui estagiário do Júlio lá. Eu fui o primeiro a ir para a Rubik ali, quando era bem a ideia de atendimento multifamily office. Ali depois a gente abriu as outras portas para asset management, wealth management, offshore e consultoria corporativa. Até foi meio o convite para o Breno e para o Júlio irem para lá. No primeiro momento a gente via como um projeto bem legal, que tinha bastante oportunidade de crescimento no mercado ainda muito inexplorado, que é Curitiba. Então, como você disse, a gente está fora do eixo Rio-São Paulo. Acho que o Breno já falou um pouco de dimensão da nossa empresa em questão de AUM, que hoje está dividido entre fundos exclusivos, fundos abertos e carteiras administradas, e também a parte de offshore. Hoje a parte de asset management, a gente faz gestão de 4 fundos abertos mais especificamente. Um fundo de ação, que é o Rubik Bequest, um fundo multimercado, que é o Rubik Ciclos. Aí temos 2 estratégias de renda fixa, uma de CDI+, e uma de PCA+, que a gente abriu há 2 meses. Os outros fundos já têm um histórico um pouco maior. Acho até legal comentar um pouco do histórico desses fundos. O fundo de ação, ele está conceituado como o segundo melhor long bias, uma das principais listas de acompanhamento do Brasil na janela de 24 meses. E o fundo multimercado também está entre os 10 principais aí. A nossa estratégia de gestão é uma estratégia voltada muito para o macro. Então a gente tem um economista de muita relevância, até trabalhou na outra gestora junto com a gente, agora ingressou ao time. A gente até antes já tinha essa cabeça muito voltado para uma estratégia macro. Acho que é onde a gente consegue se diferenciar, e principalmente no país como o Brasil, isso faz muita diferença na gestão, né? Você está esperto a esses movimentos.
Acho que deu para sintetizar um pouquinho sobre... Aqui nos bastidores você estava falando assim, o Breno que é o cara que mais fala, né, na empresa, né? Eu já falei agora, 2 minutos aqui, 3 minutos. O Gregório também absorveu um pouco desse perfil, né? A gente fala bastante lá, todo mundo. Mas vamos falar um pouquinho, explorar um pouco dessa provocação de estar fora do eixo, né? Então, assim, é bastante comum a gente pega esses rankings e a gente olha ali sempre os mesmos nomes, né? E nomes, assim, talvez ligados muito a Faria Lima, Leblon, enfim, outros nomes, né? Como é que vocês... para mim é uma felicidade muito grande, né? Ver cada vez nomes de Curitiba, né? De outras regiões, né? Apontando ali que a gente chama ali no Tier 1, enfim, né? No top 10, enfim, no primeiro quartil. Como é que você vê isso, né? E como é que você vê talvez até alguma vantagem competitiva, né? Dentro do mundo da gestão, né? Eu acho que, assim, estar fora do eixo Rio-São Paulo... por um lado, ele acaba sendo um pouco negativo, porque a gente não está tão inserido nas conversas, mas eu acho que não estar tão inserido nessa discussão também deixa a gente menos enviesado. Então, acho que muitas vezes quando a gente conversa com as gestoras, até pela parte da nossa área de wealth, quando a gente faz alocação em fundos terceiros, a gente vê muito pensamento muito semelhante. Então, as assets, elas conversam com os mesmos economistas, elas vão nas mesmas consultorias, com os mesmos empresários. Então, você vê que muitas vezes o mercado acaba tendo um pensamento uniforme, né? Um pensamento, todo mundo apontando para a mesma direção. E eu acho que estar fora do eixo Rio-São Paulo possibilita para a gente pensar um pouco no Brasil de verdade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, no ano passado, a gente até estava falando antes, né? A gente estava bem otimista com o Brasil porque justamente a gente estava vendo que na economia real, na ponta, o PIB estava crescendo muito, a inflação já tinha baixado muito, você tinha um juro real muito grande, e isso deixava a gente confortável com todas as classes de ativos no Brasil. Enquanto eu acho que a Faria Lima ficou muito pautada numa discussão política e presa aqui no condado, né? Eu lembro até ter isso aí eu posso falar porque é público. Teve uma história, né? Fazendo uma resenha aqui, né? De uma teleconferência de resultados, acho que da Raia Drogasil, há muitos anos atrás. E aí o analista começou a falar isso, né? Falou assim, mas eu tô vendo aqui 2 lojas da Raia Drogasil na Faria Lima e tal, né? Tá tendo sobreposição de loja. Aí o presidente da empresa, né? O cara roda o Brasil todo, né? Todo o Brasil inteiro tem. Daí o cara simplesmente fala assim, você que é analista, mas primeiro, você está achando que o Brasil é a Faria Lima, né? E segundo, para você entender a empresa, você não vai entender a empresa só no seu Excel e olhando para as 2 lojas da Faria Lima, né? E é um pouco disso, dessa provocação, né? Eu acho que estar fora do eixo possibilita a gente ter contato com coisas diferentes, né? Com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Até eu acho que principalmente setores diferentes, né? São setores que quando a gente fala dos grandes empresários... Mas setor diferente você exclui ou você inclui bairrismo? Não, acho que... Aí. Eu acho que um pouco dos dois. Que o empresário de Curitiba, às vezes, ele está inserido em setores diferentes do empresário paulista e do empresário carioca. E a gente consegue extrair uma visão muito interessante disso. E que também, às vezes, o empresário paulista, ele está olhando muito para São Paulo. Como você disse, ele está olhando para o quintal dele. Enquanto, quando você vai para Curitiba, o cara tem uma visão, às vezes, não só de Curitiba, mas também mais ampla. Por ser uma cidade menor que São Paulo, muitas vezes o cara é obrigado a estar em outras regiões também. Então, ele tem uma visão de muitos lugares e que acaba agregando muito para a gente isso. Sim. Eu concordo com o que o Gregório falou e acho que, principalmente, essa questão de estar mais próximo da economia real do Brasil. Né? Um pouco... Assim, eu sou paulistano, né? Mudei para Curitiba quando era mais novo, mas São Paulo é uma economia que ela existe só aqui, né? O Brasil ela não é representado por São Paulo, né? Aqui na capital a gente tem 12 milhões de pessoas, Grande São Paulo são 20 milhões de pessoas, e você tem muita indústria no estado, um agro aqui muito focado na parte de etanol, muito forte. E é uma economia que ela não representa o nível econômico do Brasil, né? Por exemplo, você pegar ali na pandemia, a economia de São Paulo estava crescendo, né, no estado, enquanto o Brasil estava
precisavam de pacote social para realmente conseguir sim. Ter algum nível de consumo. Então eu acho que você olhar muito para esse dia a dia de São Paulo não reflete o que é o Brasil como um todo, né? E olhando para os fundos, vamos tentar falar um pouquinho assim do passado e depois no segundo bloco a gente fala mais de futuro, né? Mas olhando para o passado, assim, o que se vocês puderem pegar a classificação dos fundos de vocês, assim, mas o que deve essa performance muito além, enfim, bem melhor do que a média da indústria, né? Quando a gente olha, são grandes fundos que às vezes tem um fundo com 2 bi, 5 bi, 10 bi de reais, mas a gente vê, olhando principalmente para multimercado, né? É uma performance muito aquém do potencial, né? Então, olhar para o resultado passado, né? O que você acha que é onde vocês acertaram bem? Gestão de risco? Qual que foi o recado aqui? Eu acho que a gente, muito pelo Family Office, né? O nosso cliente do Family Office, ele já tem um patrimônio relevante. Então, o nosso objetivo ele é muito pautado na preservação patrimonial dele, né? A gente fala que a gente tem 3 pilares de gestão. O primeiro é não perder dinheiro. Né? O segundo é manutenção do poder de compra. E aí o terceiro, de fato, é a construção patrimonial. Então, quando a gente olha para a gestão dos nossos fundos, a gente tem uma gestão muito mais conservadora do que a média do mercado. Né? A gente não alavanca os nossos fundos, a gente não toma grandes posições em curva de juros, a gente não tem esse tipo de posicionamento. Nosso posicionamento é muito mais pautado em TIR, remuneração e risco-retorno. Então, em muitos momentos, a gente, de fato, sai do mercado porque a gente vê uma TIR muito comprimida. Eu acho que um exemplo bom disso é olhar para os últimos 2 meses do ano passado, novembro e dezembro, que o mercado subiu muito. Para a gente já estava a gente já viu uma TIR da nossa carteira muito comprimida. A gente começou a fazer caixa e reduzir a alocação, porque para a gente, de fato, não fazia sentido. Se mostrou certo, né? Se a gente pegar o primeiro trimestre desse ano, a gente estava com muito menos risco colocado, isso tanto no nosso FIA como no nosso multimercado, e justamente por conta dessa mentalidade, né? E se você volta ali nos 2 últimos meses do ano, a gente ficou um pouco para trás, justamente por conta disso. Então, a gente abre mão de retorno, a gente não necessariamente vai estar sempre muito alocado, com muito risco. A gente abre mão quando a gente entende que não faz sentido pro nível de preços o retorno que a gente está projetando. Eu acho que complementando um pouco o que o Breno estava falando ali, 2 coisas que descrevem muito a nossa cabeça de gestão. É não ter medo de diminuir a exposição, de estar fora do mercado no momento que a gente não vê tanto espaço, e também não ter medo de estar posicionado em nomes que às vezes parecem muito óbvios para o mercado. Então, às vezes você fala de nomes como Vale, Suzano, Klabin, Equatorial, onde você tem uma TIR muito grande, e são nomes que às vezes, muitas gestoras olham e falam, esse cara é muito óbvio, tem que estar fazendo alguma coisa diferente. Sim. A gente não tem medo de fazer, pegar um nome mais óbvio e ganhar dinheiro fácil. Acho que se o dinheiro tá ali, a gente vê que tem uma TIR que vai nos entregar algo acima de uma NTNB acrescida de um prêmio de risco para essa ação, para esse setor específico. A gente não tem medo de estar num papel ali que acho que não tem tanta graça quanto, às vezes, uma ação de menor capitalização de mercado, uma ação que está num processo de turnaround. Então, nosso objetivo é muito... a gente tem que gerar retorno com um risco muito baixo. Então, quando a gente vê oportunidades em nomes mais óbvios de empresas que são geradoras de caixa, que têm um balanço robusto e vão nos entregar uma TIR boa, é o que a gente mais gosta, porque o Breno até falou um pouco da filosofia que a gente traz do Multifamily Office, que foi o nosso core business, é o nosso core business, é da onde a gente veio. Sim. De tá ali de fato pensando em manutenção de patrimônio. Então a gente gosta de estar em nomes mais óbvios, porque às vezes para o cliente de Family Office você está posicionado numa empresa assim, traz muito mais segurança para ele, e a gente transmite isso para os fundos abertos. Então a gente gosta muito de estar posicionado nisso. E aliado ao cenário macro, acho que foi algo que a gente viu que fazia muito sentido e fez a gente ganhar muito dinheiro. Esses 2 pilares de gestão, não pilares, mas o que descreve a nossa filosofia de gestão. E até complementando isso um pouco, a gente é muito pautado em macro, né? E a gente não tem medo de errar. Sim. Assim, a gente erra, a gente troca posição,
aceita que errou, fecha a posição e vai para casa. É rápido, né? E conserta rápido. Exatamente. Então acho que por conta disso a gente entra muito nisso que o Gregório falou. A gente tem muito, nossa carteira é muito pautada nesses nomes óbvios, porque justamente a gente opera com muita liquidez. Né? A gente precisa, quando a gente olha para os fundos abertos, nosso PL soma ali 200 milhões, mas a casa tem 1,4 bi. Então, quando a gente olha para ações, a gente tem mais de 350 milhões. Então a gente precisa ter ativos que sejam líquidos, que possibilitem a gente mudar de tese e ter essa fluidez na carteira muito rápido. Então, de fato, a gente opera nomes que são mais óbvios. Né? Sim. E isso vale quando a gente fala de nomes assim, isso vale tanto para equity como para dívida também, né? Para crédito. Exatamente. Olhando para especificamente. E aí eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso, assim. Vocês falaram um pouquinho do ano passado, né? As janelas de 24 meses, aí pega ali. Vamos falar um pouquinho de dívida, né? Pega ali Light, pega Americanas, né? Quando que vocês sabem que é a hora de tomar risco ou até onde vocês vão para tomar risco? Porque você fala assim, beleza, nomes muito óbvios, mas também se eu pegasse nomes não tão óbvios, assim, você poderia ter um spread ali de crédito gigantesco, né? Tipo, até onde vocês conseguem ir, ou em termos de Sharpe, né? De gestão de risco, né? Eu acho que quando a gente olha para crédito especificamente, a gente fica pautado... Assim, a liquidez no mercado de crédito brasileiro ela é um problema. Você tem poucos operadores, ainda um mercado que está crescendo. Né? Então você já tem uma limitação aí, per se, de ficar em nomes que são mais comuns. Né? E aí eu acho que assim, não existe o saber o momento certo. Né? Por exemplo, a gente estava falando até de Vale. Né? Vale a gente já tem a posição há mais tempo do que a semana passada, né? Que teria sido o melhor momento para comprar. Eu acho que entra muito na TIR que a gente está disposto a correr o risco daquele ativo. Né? A gente comentou um pouco do ano passado, pós-evento Americanas, onde a gente aumentou a exposição, principalmente do fundo multimercado em crédito privado, justamente porque a gente via um mercado muito assimétrico no Brasil. E quando a gente olha para alguns nomes como Equatorial e Itaúsa, que chegaram a estar negociando a DI mais 2,5, são empresas que, assim, DI mais 2 a gente já estaria bastante disposto a, de fato, comprar. Né? Sim. Mas para isso você precisa ter um acompanhamento muito grande de movimentos do próprio mercado. Então, quando a gente olha para o que foi o evento de Americanas, né? O evento de Americanas foi uma fraude, tudo bem, a gente teve uma abertura dos spreads de crédito em função de ter muito resgate na indústria. Né? Acho que é um movimento similar do que a gente viu no mercado de equities ali 2021, segundo semestre de 2021, onde o mercado estava tomando resgate sequencialmente, você tinha ações caindo sem parar. Né? Então o que a gente via no mercado de crédito era muito similar, era todo dia mais resgates e o pessoal precisando vender e desalocar e aceitando qualquer preço para conseguir fazer liquidez. No momento que a gente viu que, principalmente nos fundos D1, D0, que são os fundos com um resgate mais curto, a gente parou de ter resgates, foi um momento onde a gente se sentiu mais confortável para alocar e foi um momento onde a gente comprou esses nomes que eu falei, né? Itaúsa, Equatorial. A gente conseguiu compor uma carteira muito relevante, próximo de DI mais 3,20 na época, e uma carteira que hoje, assim, com nomes que hoje a gente montaria todas as vezes, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Já é um risco-retorno que estava muito assimétrico para a gente e que fazia muito sentido para aquele retorno você ter aqueles ativos. Eu acho que essa é muito da nossa filosofia. A gente não vai acertar a última ordem, ninguém acerta, mas a ideia é qual que é o patamar onde a gente se sente confortável de ter aquele risco dentro da carteira. Senão, a gente está num carrego Brasil que é maravilhoso. Né? A gente olha uma inflação hoje que vai fechar em 4, um DI que está 10,5, a gente está recebendo 6 de juro real. Então, assim, para qualquer movimento que eu tome algum risco, eu tenho que receber mais do que 6% de juro real ao ano. Então, essa é muito da nossa lógica. Né? Não tanto ficar preso no que seria o benchmark de, olha, eu preciso outperformar o CDI, mas muito mais no como eu gero valor para o meu cotista. Acho que até nessa toada que o Breno falou, no momento de Americanas ali, que a gente pegou mais crédito privado, a gente estava carregando cerca de 70% da carteira do fundo multimercado em LFT nesse período. Então, muito de... Puta, a gente não tá vendo muita coisa, a gente não tem... Isso antes de Americanas. Então, a gente não tem medo de não estar posicionado. E quando deu o evento de Americanas, que a gente viu os spreads ali dos papéis de crédito privado abrindo muito, a gente montou uma posição que chegou a
25% foi, e depois a gente foi gradativamente diminuindo ela com o fechamento de spread, né? Então, a gente ficou um período ali dentro do fundo multimercado, acompanhando mais o CDI, tendo um rendimento mais próximo ali de 105 do CDI, 106, e daí no momento que a gente conseguiu montar essa carteira de crédito privado, até é interessante ver que no mês subsequente do evento de Americanas a gente já conseguiu ter uma performance bem legal e veio carregando ela desde então. A gente, claro, foi tomando algumas posições no meio do caminho em outros ativos. Acho que NTNB ao longo do ano passado é um que foi muito relevante para a performance do fundo também. A gente conseguiu pegar um fechamento legal que trouxe bastante rentabilidade, isso para o fundo multimercado. Enquanto a gente saía um pouco de crédito privado, a gente foi entrando mais em NTNB ali, mas a gente não teve medo ali, no momento que a gente não via muita coisa, de estar posicionado em LFT mesmo. Ainda mais num período que você via uma taxa de juros muito alta para o Brasil, com juros real muito interessante. Então, era um carrego ali que você tinha uma volatilidade que fica praticamente em zero, te dando um retorno já muito expressivo. Boa. Só uma curiosidade aqui, antes da gente terminar esse primeiro bloco, depois a gente volta para falar sobre perspectivas, né? Mas só para fazer um resumo para quem está nos acompanhando, como vocês também são especialistas em wealth, né? O que mudou na indústria de gestão aí de fundos exclusivos, né? E quais foram as alternativas que vocês conseguiram encontrar com tributação, otimização, enfim, porque isso também, me corrija se eu estiver errado, mas talvez até tenha justificado um pouco o fechamento dos spreads aí recentemente, né? Então, para resumir um pouco das novidades acontecendo 6 meses para cá, né? Então, basicamente o que a gente viu foi, para quem não está tão familiarizado com o tema, a gente passou a ter fundos exclusivos. Eles eram taxados já, mas eles eram taxados apenas no resgate. Hoje eles passaram a ser, os fundos multimercados especificamente, passaram a ser taxados também com come-cotas. Então, semestralmente, agora os fundos exclusivos têm que pagar come-cotas. Naturalmente, a primeira alternativa que a indústria trouxe foi olhar para fundos de previdência. Então, foi o primeiro movimento que muitas casas fizeram, que foi migrar de fundos exclusivos para fundos de previdência. Durou um mês. Durou um mês, o governo taxou os fundos de previdência exclusivos também, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente estuda nessa parte de tributação. Naturalmente, é um dos focos que a gente atua, tanto a gente tem um escritório específico de jurídico para avaliar estruturas tributárias, mas basicamente o que a gente tem visto é a migração para carteiras administradas. Então isso tem feito bastante sentido, ou fundos exclusivos que têm mais risco alocado. Então, de fato, você tem um fundo exclusivo que tem ali 5, 6 de volatilidade, não tem feito tanto sentido. A gente tem trabalhado com patamares mais altos, principalmente com mais exposição a equities, com mais exposição a câmbio, que são os ativos que de fato vão acabar justificando você ter um multimercado. Quando a gente olha para um carrego de crédito privado, a gente tem aí 2 avenidas, né? A primeira seria fazer um fundo ou uma carteira administrada direto em títulos isentos, ou ainda manter um carrego CDI+. Acho que a gente ainda tem esperado para ver como que vai de fato ficar isso, né? Porque, como eu falei, a gente teve a mudança, a indústria toda olhou para fundos de previdência, o governo taxou. A indústria toda está olhando agora para carteira de isentos. Então, não me surpreenderia se tivesse uma taxação agora nesse sentido. Então, a gente tem esperado um pouco para ver se vai ter, principalmente fechar esse primeiro ano, para ver se vai ter alguma mudança nesse sentido. E acho que um movimento legal que a gente tem visto, até você falou do fechamento de spreads, sim, né? Sim. A gente tem visto um fechamento muito forte de spreads, principalmente em crédito privado isento. Então, crédito privado isento negociava no começo do ano passado, até antes, quando a gente olha, esse segmento praticamente não existia, né? Ele passou a existir ali pós-pandemia, começou a ter mais coisas saindo de infraestrutura, principalmente, né? E aí agora isso popularizou mais fortemente. No começo do ano passado a gente tinha ali essas debêntures de infra negociavam num spread médio de 120, 150 bips contra a B, hoje eles negociam no spread médio de 40, 50. Então a gente tem visto esse fechamento, essa migração. Agora, em contraponto, a gente tem visto uma B mais alta, né? Podemos discutir o motivo disso, fiscal e políticas do governo, mas a gente tem visto uma B mais alta. E também um CDI que vai ficar mais alto. Então ainda tem valido a pena carteiras de crédito. E eu acho que é possível que a gente veja um movimento onde
esses títulos isentos contra esses títulos CDI+, vai ter uma paridade ali que vai justificar você ter o imposto. Né? Até tem uma terceira alternativa, que é a parte de debêntures isentas para o investidor, né, para a empresa. É uma linha nova, isso saiu no final do ano passado. Ainda tem poucos projetos que estão saindo nessa modalidade especificamente, mas é uma modalidade de debênture isenta de infraestrutura, onde o benefício tributário fica com a empresa, e aí você teria uma remuneração adicional para o investidor. Né? Tá. Então, basicamente, seriam essas três alternativas. Eu acho que o CDI+, ele ainda é muito positivo, ele ainda vale muito a pena, sim. mas você tem alternativas muito interessantes também na parte de isentos. E aí você acaba, acho que para o público, principalmente, fazer essa seleção de fundos é muito importante, né? Porque quando a gente olha para a quantidade de taxas e impostos, a indústria, principalmente de ETFs, tem valido muito a pena, né? Porque traz baixo custo nisso, então você precisa ter a alocação em fundos que de fato remunerem seu capital e que façam sentido da perspectiva de gestão de patrimônio. Né? Boa. É uma provocação que eu ia fazer é o seguinte, por exemplo, você falou que o spread era 150 e hoje é 40, né? Vamos fazer um paralelo no mundo do equity, né? Ele fala assim, o múltiplo dessa ação aqui o normal sei lá, 10 vezes, hoje está negociando a 14, né? Então, assim, será que é justo esse spread no sentido de fazer um valuation por crédito? Ou será que é só um efeito oferta e demanda, né? Assim, impulsou lá, a oferta não teve tanta, a demanda explodiu, né, por conta desses eventos. No sentido assim, será que o spread volta a abrir, volta a fechar? Depois, no segundo bloco, a gente fala sobre expectativa, mas a pergunta é mais técnica aqui. Se o spread é justo ou não. Olha, eu acho que depende um pouco dos nomes, né? Quando a gente olha para, por exemplo, Suzano, Energisa, Equatorial... Não é tão justo. Esses são nomes que chegam a negociar. A gente viu uma emissão recente. Quase careca que a gente saindo chama. Saindo a B35 menos 5 bips. Caraca. Então, o cara tá melhor do que o governo. Por ser isento, naturalmente. Tá. Mas assim, eu acho que essa é uma parte que afunilou bastante. Claro, vários motivos para isso, né? As empresas são empresas muito boas, são empresas muito sólidas, mas isso tem levado ao mercado e a gente também, naturalmente, olhar para um perfil de crédito um pouco mais high yield. Então a gente tem adaptado um pouco da carteira, isso não muito, né? Um pedaço menor, mas olhado para nomes um pouco diferentes para trazer esse carrego adicional. Entretanto, eu acho que a gente tem que pensar que esses títulos eles negociam spread contra B. Então, assim, a NTN-B abriu, esses títulos ficaram relativamente estáveis ou até fecharam, né, em alguma medida. Quando a gente pensa nesse movimento, né, basicamente o que você está falando é que o preço, a remuneração para o investidor continua ali próximo do IPCA mais 7. Sim. Tá. O que mudou foi a B. Né, como se eu falasse assim, olha, essa ação negocia a uma vez múltiplo maior do que o Ibovespa. O Ibovespa saiu de 8 para 10, ela continua nos mesmos 11. Sim. Então o múltiplo dela não mudou, né? Eu acho que ainda é uma remuneração muito atraente para o investidor. Claro, é melhor alocar quando está 150 bips contra a B do que quando está 40, sim. Mas eu acho que ainda a B tem uma gordura muito grande, né? Boa. Excelente. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre expectativas hoje aqui com o Breno Gregório, são sócios gestores lá da Rubic Capital. Depois a gente passa os endereços deles, rapidinho, já a gente está de volta. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso encontro especial com o time da Rubic Capital, com o Breno Gregório, que são sócios gestores dos fundos da Rubic. E agora a gente ficou devendo falar um pouquinho sobre perspectivas, né? Expectativas, enfim. E até já vou colocar uma bomba na mesa, né? Falar um pouquinho sobre... e aí eu vou falar sinceramente, né? Não sei se chegou lá na... Como é que vocês chamam? Aqui a gente chama de Faria Lima, Leblon, lá em Curitiba vocês chamam como? Lá em Curitiba a gente não tem um condado próprio de mercado. Não tem a Rua 24 Horas. Né? Mas não de mercado financeiro só. Então a gente teve aqui na Faria Lima,
estamos gravando aqui esse encontro hoje, mais de 2, 3 semanas para cá, virou um consenso de que o Banco Central brasileiro vai subir os juros, né? Se me falha a memória, acho que foi que eu ouvi, né, dando crédito aqui, um pouco antes, um mês atrás, já do economista-chefe do Itaú, né, falando que se o Banco Central quisesse mesmo focar no centro da meta, teria que estar rodando já 11% a nossa Selic. Só que os gestores começaram a se posicionar para isso, né? E aí fica aquela referência meio circular, né? Meio segredo do biscoito, da bolacha, né? Uhum. Quem que dita quem. Como é que você, assim, mais do que, assim, 2 perguntas em uma, assim, o que vocês esperam, né? E vamos falar de juros, depois a gente fala de bolsa, mas são 3 perguntas, né? O que vocês esperam, né? Até onde, né, poderia ir esse movimento? Como é que vocês estão posicionados, né? E como é que você acha que deve ser a reação dos mercados? Mas começando para juros, né? Assim, lembrando que a gente está gravando aqui, não teve ainda a reunião, né? Que teoricamente seria o reinício aí das altas de juros, né? Como é que vocês estão vendo esse tema? Legal. Primeiro, eu já vou falar um agradecimento também ao nosso economista-chefe, a gente acabou comentando um pouco dele, mas o Lucas Desordi trabalhou com a gente anteriormente na outra casa, veio a compor o time ainda esse ano, e acho que uma coisa interessante que ele trouxe pra gente no começo do ano já, logo que ele entrou na casa, né, foi que quando ele rodava os modelos de inflação, tanto os proprietários como os do Banco Central, a inflação estava desancorada, isso a gente está falando ali abril, né? A inflação estava desancorada com a Selic já em 10,5%, né? E assim, desancorada já no primeiro semestre de 25%. E ele falava na época que a rigidez da inflação, não importava quais parâmetros ele alterasse, a gente tinha uma inflação que era muito rígida para ceder ali dos 4,50, 4,60, né? E isso foi positivo para a gente, acho que trouxe, a gente ficou bem mais conservador no primeiro trimestre do ano e também um pouco, começamos a ficar mais otimistas ali em maio, junho. Mas eu acho que essa discussão, ela passa por 2 caminhos, né? O caminho técnico e o caminho político. Então, quando a gente pensa um pouco no caminho político, né? Assim, o Galípolo assume como presidente a gente tá assumindo que ele vai assumir como presidente, né? Talvez não seja ele, mas assumindo que seja o Galípolo no ano que vem, ele tem, e o mercado já tem o teste de credibilidade dele, né? O mercado tem colocado em xeque esse ano todo, acho que foi o tema do primeiro semestre, que talvez o Banco Central não esteja tomando decisões tão técnicas quanto ele deveria, ou que não vá tomar decisões tão técnicas quanto deveria, né? E subir agora seria, de fato, a representatividade do Galípolo de, olha, eu vou tomar decisões técnicas, né? Eu vou ser pautado acho que traz um ganho de credibilidade para o Banco Central. Traz um ganho de credibilidade que pode possibilitar que ele corte muito mais no futuro, né? Então, assim, falando de curva de juros, se ele sobe agora, faz um ciclo mais forte de alta, ele pode cortar mais lá na frente, né? Então, talvez a gente falasse de um ciclo terminal que seria 9, 8,5, talvez a gente fale de um ciclo que seja mais próximo de 7,5, 8 também. Não sei, assim, é futurologia, mas possibilita um ganho de credibilidade que ele pode vir a cortar no futuro e principalmente fecha a parte longa da curva, né? Ou deveria. Pelo menos a parte do meio, né? Quando a gente olha nesse sentido, né? Seria muito positivo para o Galípolo subir a Selic, né? Para toda a ala nova do Banco Central. Agora, do lado do Campos Neto e da ala antiga, você quer entregar uma Selic mais baixa quando você está saindo como presidente do Banco Central, né? Engraçado que a gente viu os papéis se inverterem, né? Então, no começo do ano, até no ano passado, Campos Neto, que era muito mais vocal de que a taxa de juros tinha que ser mais alta, agora é quem defende que tem que continuar cortando ou manter nesse nível, e o Galípolo, que era muito mais a favor, toda a ala nova, que era muito mais a favor de cortes, agora muito mais voltando a querer aumentar os juros, né? Eu acho que isso é justamente para quem que vai ser o culpado do jogo, né? O Campos Neto, ele pode no final do mandato dele fazer um trabalho sujo e deixar mais fácil pro Galípolo,
ou ele sai como o cara que deixou a taxa de juros num patamar mais baixo e faz com que o Galípolo lá na frente se complique um pouco mais. Maior, né? Eu acho que assim, em termos de expectativa, é positivo ele subir os juros. Eu acho que talvez não os 150 bips que o mercado tá querendo, né? Acho que aí realmente o mercado perdeu um pouco na mão nesse sentido, na nossa visão. A gente não tem nenhum posicionamento muito grande nesse sentido, não é algo que a gente costuma fazer de operar inflação de curto prazo, taxa de juros de curto prazo, cupom. Acho que tem gente que sabe fazer isso muito bem, não é o nosso know-how, mas acho que o mercado puxou muito, né? No final do dia é uma briga de corda. O mercado quer mais juros porque o governo perdeu um pouco de credibilidade e acho que muito disso foi refletido na moeda, né? Agora, a principal posição vendida no real, né, comprada em dólar, é de investidor estrangeiro. E acho que muito disso se deve ao cenário, à deterioração fiscal que a gente teve, já juntando as duas coisas, né? E uma parcela da deterioração fiscal é o serviço da dívida. Então, assim, você pode acabar realimentando esse ciclo de, olha, eu vou aumentar os juros, aumento o meu custo de dívida, piora o meu fiscal, piorando o meu fiscal, minha moeda sofre, piora a minha inflação prospectiva, eu tenho que subir mais os juros, enfim, é o ciclo típico de um emergente, né, de crise de um emergente. Não acho que ele deva subir os 150 bips, resumindo. Acho que essa próxima reunião ele deve vir com 25 ou 50, mas o mais importante é a sinalização, né, o ganho de credibilidade que ele tem ao fazer isso. Quando o Fed começar a cortar, isso deve dar uma aliviada na pressão da nossa curva de juros aqui. Então, ele talvez tenha um ciclo de alta, por assim dizer, que não deve ser um ciclo, deve ser 3 reuniões ou 2, muito mais tranquilo, né? E essa alta de juros, eu acho que ela, quando até, né, falando, separando o caminho, o caminho político, o caminho técnico, né? Ela é uma alta para compra de credibilidade, né, no final do dia. Porque assim, vamos lá, o que fez a nossa inflação o horizonte da meta desancorar? Foi o câmbio, né, e foi o pacote fiscal. Então você teve uma injeção fiscal dos últimos 12 meses que foi em níveis assustadores, né? Acho que a gente chegou, muito pessoal já comentou disso, mas chegou a 9 pontos percentuais do PIB de estímulo fiscal. Isso não deve se repetir para frente. E o câmbio também não, né? Quando a gente olha, assim, claro, não estou falando que o dólar vai cair, mas o ponto é, quando a gente olha para a inflação, o que importa é a variação do dólar. Então, assim, se o dólar saiu de 5,20 para 5,60, ele trouxe inflação. Mas para ele trazer mais inflação para frente, ele tem que sair do 5,60 para o 6,30, né? Inflação é variação no final do dia. Então, ainda que todo o efeito do câmbio não tenha feito pass-through para a inflação da economia, a gente tem efeitos aqui que não devem se repetir olhando por um prazo mais longo. Então, é difícil ver um cenário de que não, realmente a gente vai entrar num ciclo inflacionário, o Banco Central vai ter que deixar a Selic mais próximo de 11,5 por um período longo. Não, eu acho que de fato as próximas reuniões é uma compra de credibilidade. Isso pode ser feito de múltiplas maneiras, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Fed faz isso muito no discurso. Né? Sim. Claro, tem efetivamente a alta ou a baixa de juros, né? Mas ele faz muito essa questão de credibilidade no discurso. E eu acho que esse talvez tenha sido o problema do Banco Central no primeiro semestre. Quem sou eu para criticar o Banco Central? Mas eu acho que Você vê que tem um monte de especialista lá no Twitter e nas redes sociais, né? Que entendem melhor do que eu. Não, eu não entendo 10% de política monetária que eles entendem. Mas assim, eu acho que o desalinhamento do discurso trouxe para a mesa que talvez eles não venham a tomar decisões tão técnicas. Então, a alta de juros é, nesse momento, a compra de credibilidade. Tá. Mas aí, falando para a pessoa física que está nos assistindo, mais pessoa física, mas também para gestão, enfim, voltando ao seu pensamento lá no começo, você acha que tem prêmio, vamos colocar aqui nas pontas mais longas, né? Ou seja... a ponta mais longa é um pouco difícil de falar, tá? Porque a ponta mais longa é muito voltada para fiscal no Brasil.
Então, principalmente na parte do meio da curva. Aí já não é o Banco Central que vai... aí eu não me arrisco a dizer, mas eu acho que mais a parte do meio da curva. Tá. Né? Então ali quando a gente pega vértices como 26, 27, 28, até um pouco 29, né? Talvez essa seria uma parte mais interessante. Tá. E assim, para pessoa física especificamente, eu acho que a alocação em qualquer cenário de alta de juros é não pegar um pré curto. Se você quiser pegar um pré um pouco mais longo, que a tendência é que você tenha o cotovelo de juros, que é onde você sobe o curto, você tende a cair a parte do meio ou a parte mais longa. Né? Eu não, se fosse, né, como operador, não olharia tanto para pegar pré-fixado curto e me focaria mais nessa parte mais do meio da curva. Boa, excelente. E aí, falando um pouquinho de ações especificamente, a gente está vendo aí um rally, né? E aí eu queria que passasse um pouquinho, indo direto ao ponto, assim, a visão de vocês de copo meio cheio, meio vazio. Então, eu vou te dar um exemplo. Meio cheio, a gente teve várias ações que nos últimos 30 dias subiram 20%, 30%. Se a gente olhar um copo meio vazio, o Ibovespa está subindo 2% no ano, né? Assim, tá perdendo de tudo. Se a gente olhar o copo meio vazio, o Ibovespa em dólar ainda está longe das máximas. O copo meio cheio, tá na máxima. Assim. Enfim, qual que é o recado que você olha para equity agora, investimento em ações como um todo? Você vê possibilidade de uma realização na frente? Você vê ainda mais upside? Como é que está o view de vocês de bolsa? Pode começar aí, eu puxo um pouquinho daí depois, trazendo acho que de Estados Unidos para cá aqui. Tá bom. Até justamente colocando a cereja do top-down aí. Eu acho que assim, quando a gente olha para a Bolsa Brasil, né, bolsa, no final do dia, ela é resultado das empresas no médio e longo prazo, né? E quando você fala assim, a gente está longe das nossas máximas em dólar, é porque o lucro das empresas em dólar não cresce, né? Se você pegar ações, empresas brasileiras que o lucro cresce em dólar, elas têm crescido, né? Se eu colocar, por exemplo, Nubank, acho que foi um case de sucesso de uma empresa brasileira que nem na bolsa tá. Nem no Ibovespa, né, no caso. Sim. Mas teve uma valorização bem relevante. Pegar Petrobras nos últimos 3 anos, você pega Itaú, são empresas que elas performam bem mesmo em dólar, né? Sim. Agora, quando a gente sai um pouco dessas ações, vai olhar para outros segmentos como varejo, segmentos mais alavancados, de fato elas não têm performado porque o lucro delas em dólar continua baixo. Na verdade, elas até destruíram valor nesse sentido, lucro com queda de lucros, assim. Eu acho que a gente tem ativos muito bons no Brasil, no que a gente é muito bom. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o setor de elétricas, para o setor de bancos, os nossos bancos são os melhores do mundo. Não só falando de Nubank, mas o Itaú é um dos melhores bancos do mundo, o Pactual é um banco fenomenal. Os nossos bancos são muito bons, nossas elétricas são muito boas. Em commodities, acho que todo mundo tem esse consenso de que a gente é um dos melhores países do mundo em commodities. Então, assim, quando você pauta nessas empresas, as empresas têm, não só desse último ano, não só nesses últimos meses, mas nas últimas décadas, gerado muito valor para os investidores. O que não tem gerado valor, e o que usualmente não gera valor no Brasil, é essa parte mais voltada para consumo interno, que é onde a gente peca. Né? Onde o Brasil ele tem uma deficiência de renda, temos os nossos fatores, temos ineficiências em termos de produtividade, que levam a empresas que são mais voltadas para o mercado interno não performarem tão bem. Então eu acho que assim, falando de copo meio cheio, copo meio vazio, essas empresas elas já performam muito bem há muitos anos. E é muito da nossa cabeça de gestão, que é olhar para empresas boas, empresas que geram valor, empresas que têm barreiras à entrada, empresas que têm altas margens de lucro, não empresas que... Tem uma coisa que a gente fala bastante, de empresa que ganha dinheiro, sempre. Aí, ela pode ter resultados ruins, claro, todo mundo tem resultados ruins, todo mundo tem um trimestre pior, mas a gente gosta de empresas que o estado natural dela é ganhar dinheiro. Não empresas que elas dependem que alguma coisa aconteça para poder ganhar dinheiro. Né? Então, um pouco nessa cabeça, eu acho que a Bolsa performou muito bem nesses últimos 1 mês e meio, 2. Sim. Em dólar a gente continua muito mal porque as nossas empresas, na média, não vão bem. Né? O dólar subiu muito também. O dólar subiu muito também. O dólar é denominador. Né? A questão que eu queria trazer um pouco, acho que de Estados Unidos e cenário macroeconômico lá e puxando para cá,
Lá está meio dito que na reunião de setembro vão começar a cortar juros. Provavelmente vão cortar juros. Aqui você deve ter um banco central que vai na contramão subindo. Uhum. Então, para uma questão... Posso fazer uma pergunta no meio do caminho? Só para... Claro. Como é que fica essa divisão de forças, né? Porque se a gente olhar só para top-down, né? De fora para dentro, você pode dizer, pô, tá cortando juros lá, beleza, é tomar equity. Só que aqui, provavelmente no mesmo time, a gente vai estar subindo juros, né? E aí, como é que fica a questão de equities aqui? Essa disputa de recursos. Eu acho que o Banco Central subir juros, ele traz uma credibilidade para ele e, consequentemente, isso reflete na parte ali, como o Breno falou, mais do meio longo, curva de juros, que quando você vai fazer o valuation das empresas é o que você vai pegar para trazer a valor presente, né? Então, isso pode acabar sendo mais positivo do que negativo, por ser um ciclo muito curto de alta de juros, né? Então, acho que quando a gente olha para fora, juros caindo e aqui juros subindo, você deve ter algum ganho em dólar. Então, pode ter um benefício em dólar, mas é difícil de dizer. E o investidor americano, mais propriamente, ele vai precisar se mexer um pouco. A gente já está vendo um pouco desse movimento de rotation lá. Então, o cara que veio posicionado ali, principalmente em empresas de tecnologia, do Nasdaq, as principais do S&P, ele está começando a sair um pouco já vendo essa queda de juros. Então, a gente viu ali algum movimento indo para o Russell, para o Dow Jones, e a gente vê o Brasil muito bem posicionado nesse sentido. Então, com o Banco Central ganhando um pouco mais, ganhando credibilidade, e algumas ações muito baratas no Brasil, você tem empresas muito bem posicionadas, enquanto você tem os outros emergentes que já estão ali um pouco esticados também. Então, esse fluxo que deve sair das empresas de tecnologia deve beneficiar, de certa forma, o Brasil. Fazendo um parênteses só, eu acho que é importante dizer se vai ter crise nos Estados Unidos ou não. Sim. Porque isso determina muito Se a gente tiver uma desaceleração, e não precisa nem ser uma crise... mas assim, se a gente tiver uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos, esse investidor que está tirando dinheiro de Nasdaq, ele não vai alocar em EWZ, ele vai alocar nos títulos americanos, nos T-bills, nos treasuries. Então assim, o cenário que seria mais positivo para a gente seria de fato, para o Brasil, né? Seria de fato você começar a ter um corte de juros mais forte lá fora, com uma economia ainda estável, crescendo menos, preferencialmente, porque senão continua puxando muito fluxo, mas ainda estável, né? Acho que qualquer instabilidade lá fora acaba respingando muito forte aqui no nosso mercado. Desculpa te interromper. Não, acho que é isso. A gente até chegou a comentar um pouco o cenário que seria muito bom para a gente seria o 2,5 lá fora, né? 2,5 de inflação, 2,5 de taxa de juros e 2,5 de crescimento de PIB. Então, esse cenário seria o que seria mais positivo para o Brasil. Mas acho que é isso, já estava terminando ali o raciocínio. Eu acho que também um ponto legal de comentar é que essa diferença de política monetária entra muito no que a gente estava falando do Banco Central comprando credibilidade, né? Quando o Banco Central compra credibilidade, você tem essa diferença de se der certo, né? Você tem uma redução do risco país, naturalmente você tira a pressão da curva de juros e tira a pressão da moeda, né? Agora, também tem o outro caminho, que é, não é um caminho que a gente acredita, tá? Mas tem a possibilidade de existir o segundo caminho, que foi o que aconteceu, foi o tema do primeiro semestre, né, desse ano, que foi basicamente onde o que era carry trade, ou seja, o que o investidor estrangeiro investia em mercados emergentes, shorteando moedas de países desenvolvidos, e foi o tema de 23, por isso que o dólar caiu tanto, passou a ser uma outra discussão, passou a ser, então, enquanto em 23 o investidor estrangeiro olhava para países que tinham juro real alto, para comprar a moeda dele, para se aproveitar desse carrego, em 24 passou a ser o movimento contrário, que seu juro real é muito alto, seu serviço da dívida é ruim, é muito alto, naturalmente, o seu fiscal piora, eu vou shortear a sua moeda porque você vai ter mais inflação em algum momento. Então, isso... por que eu estou comentando isso? Né? Porque é muito importante que a gente, para esse movimento do Banco Central beneficiar o país, para esse movimento do Fed cortando juros beneficiar o país, para a gente ter esse fluxo, a gente precisa ter um fiscal arrumado, né? O ministro Haddad tem feito um trabalho, acho que
impecável, ele tem sendo defensor do fiscal, né? Então meio tem sido até impressionante. O exército de homem só, né? É impressionante as brigas que ele tem comprado, mas a gente precisa ter um jogo mais sério em termos fiscais. A gente precisa ter um controle de gastos minimamente crível para que a gente tenha esses movimentos beneficiando o país. Senão a gente vai entrar num ciclo, novamente, que a gente já falou, que olha, o teu serviço da dívida é muito alto, você tem eu penalizo sua moeda, sua inflação prospectiva sobe, você tem que subir o juros, seu serviço da dívida fica mais alto. Ciclo de deterioração dos países emergentes. É o típico ciclo de emergente. Né? Pô, pessoal, o papo passa muito rápido, já agradecendo, mas antes eu faço essa pausa pra gente se preparar para um momento mais tenso, né? Que é um momento que eu chamo de ping-pong, né? Ping-pong é meio tenso. Mas já a gente fala sobre ping-pong. Mas antes de terminar, né, deixa o contato de vocês, antes que a gente esqueça, de vocês pessoal, né, redes sociais ou da Rubik, enfim, onde que é melhor achar, né, deixar newsletter. Pode seguir a Rubik, quem quiser acompanhar, seguir a Rubik no Instagram, acessar o nosso site, seguir no LinkedIn. A gente publica cartas, a gente tem os comunicados, a gente tem alguns vídeos que a gente grava também com o nosso economista-chefe falando um pouco do cenário. Então tem bastante coisa legal, a gente tem cada vez mais olhado para essa parte de conteúdo. Vamos começar a publicar mais coisa e aparecendo um pouco mais também. Boa. Eu tenho o meu Twitter também, Gregório Nícel S. Não tenho usado mais tanto, já fui mais ativo. Só como ouvinte agora, como espectador. Tô mais como ouvinte, espectador, mas vamos ver se eu volto a escrever mais um pouco. E como é que dá? Da Rubik é só procurar, mas tem RUBIK Capital. Tá, tudo Instagram, tudo junto, Instagram ou Rubik, LinkedIn. Rubik Capital, Instagram, LinkedIn, tudo assim. Tudo dessa maneira. Rubik é com K, o Capital é com C normal. Exatamente. Boa. Ô, pessoal, vamos fazer um ping-pong, né? Eu vou fazer um ping-pong aqui especial, porque eu vou liberar para explicações, né? Porque geralmente ping-pong não tem explicação, né? Então não é só perguntar A ou B, né? Então, por exemplo, você torce para que time? Eu torcia pro Corinthians aqui, lá pra conseguir no jogo pro Atlético Paranaense. Atlético e? Atlético Paranaense também. No nosso escritório é todo mundo atleticano. Então, por exemplo, Atlético Coritiba. Já respondi. Atlético, tá, beleza. Então essa é a pegada do ping-pong, mas não tem... Aqui eu tô liberado para explicação. Então vamos para a primeira explicação. Um ping-pong aqui. Bolsa Brasil, vocês acham que e é só A ou B, assim, não tem, depende nem meio termo, né? Daqui para frente, vocês acham que é muito mais cíclico, né? Ou seja, commodity, ou interno, né? Consumo interno, ou seja, Petro, Vale, siderúrgicas ou varejo, concessões, utilities, né? 2024 e 2025, vamos colocar que a gente já está, né, segundo semestre de 2024. Eu fico com as cíclicas ali, com Vale, com Suzano. Olha, eu sou otimista com as duas, para ser honesto. Acho que talvez não no patamar que está hoje, mas eu acho que a gente tem um ciclo para 5 anos muito positivo para o Brasil. Eu fico com as cíclicas por uma questão de segurança, mas acho que a gente tem um cenário que deve ser muito bom para a gente nos próximos anos. Boa. Renda variável ou renda fixa? Aqui no Brasil, renda fixa, né? Apesar, acho que da gente gostar muito de renda variável, a renda fixa no Brasil é ainda muito atrativa. E falando não necessariamente de classe de ativos, mas vamos pegar um câmbio aqui, né? Real ou dólar? Ou já pensando em investimento internacional, local, enfim. Hoje, real. Eu também acho que no patamar atual, acho que ficaria com o real. Boa. Já tivemos mais com o real ainda, né? Quando eu tava perto de 5,70 ali. Mas ainda continuamos de real. Pessoal, então para terminar, deixa um recado aqui, final, né? Para todo mundo que está assistindo e principalmente para quem Isso aqui é a provocação gigante, né? Final, para fazer aquela manchete. Para quem é de Curitiba, tá no primeiro quartil, né? O recado aqui para todo mundo da Faria Lima. Acho que é mais agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a Rubik, sobre nossos fundos, sobre nossa filosofia de gestão que cada vez mais tem se provado muito assertiva. Acho que o resultado que a gente teve aí, principalmente na janela de 24 meses
é uma prova disso. Sim. E espero que a gente consiga continuar performando assim para frente, que a nossa cabeça continue estando certo. Tem um lado sempre, o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que vocês estão no primeiro quartil, o lado ruim é a cobrança, né? Assim, agora tem que estar sempre permanecendo, né? Os próximos 24 meses lá. Muito bom. Pessoal, muito obrigado, muito gentil. Vamos marcar novos encontros aí. Eu agradeço pelo espaço pra gente. Obrigado pelo tempo, né? Sempre quando estiver em São Paulo aí, marque pra gente fazer atualizações aí. Beleza? Beleza. Muito gentil, pessoal. Tivemos aqui com o Breno e com o Gregório, né? Sócios gestores da Ruby Capital. Lembrando, sigam lá a Ruby Capital, né? No Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. Enfim, o site deles para acompanhar as cartas e outros conteúdos. E também, quem quiser pode me seguir. A gente está sempre todas as semanas. Se quiser indicar algum nome, gestão, né? Principalmente quem está indo bem, né? Quem está fazendo um trabalho bom, de qualidade. Vai ser importante a gente destacar por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!